Vamos lá então, o Misto Quente de hoje é um oferecimento à Box Service, sempre conosco, os melhores mecânicos da região aí, estão aqui em Timbó, na rua Oscar Pisque. Um abraço para o meu amigo Léo e Thiago, que sempre apoiam e acreditam no nosso trabalho. Também Olhar Digital, conosco, de Irmael, também em Timbó, e também a cervejaria Casa Báquia, né, que está sempre apoiando e chegando conosco aí, acreditando também no Misto Quente. E para a noite de hoje, nos blindando com sua presença, o advogado Barreto. Seja bem-vindo, meu irmão. Poxa, bom te ver, faz tempo que a gente não conversa. A gente jogava basquete quando a gente era adolescente. Cara, teve algumas, né, cara, que a gente teve É, oportunidade, né, tu foi meu conselheiro também na época de que eu era ouvidor da saúde pública, pô, que foi legal, muito te buscar lá, te pedir ajuda, tu sempre muito legal. solícito, muito querido, e, cara, resolvi te trazer aqui pra contar um pouquinho da tua Bater um papo. trajetória, meu irmão. Sim, sim, Quem é o Barreto? sim. Pô, sabe que eu vim pra cá, eu tinha 6 anos de idade, 1988. Eu nasci em Joaçaba, no oeste do estado. Aí meu pai foi para Porto Alegre, abriu um mercado lá. Na época começou a ficar muito violento. Aí meu pai foi. Em 1978, vocês lembram que tinha aquele garimpo lá para tirar ouro lá? E Hum, todo mundo foi para lá. Eu fiquei um ano lá, fiquei sem estudar, fiquei lá, não tinha escola. E daí a gente veio para cá, eu vim com 6 anos para cá. E tô aqui todo esse tempo. E Timbó é uma cidade muito acolhedora, né? Timbó é uma cidade que tu vê que, independentemente de partido, como todo mundo fez o seu trabalho, é uma cidade que ela tem progresso contínuo. Tu podes ver. Cada vez está melhor, cada vez está melhor, cada vez está melhor. Timbó é uma cidade muito próspera, acolhedora. E eu tô aqui já, então, há 39 anos, onde eu trabalhei, constituí família, enfim, gosto muito daqui. o Barreto começou, na verdade, no Procon, né, essa tua É. trajetória advocatícia, vamos dizer, das Sim, leis, né? é. A vida sempre, vou ser honesto assim contigo, a vida foi sempre muito difícil. A vida de todo mundo é difícil, Sim. né? Na sua intimidade. Tu podes ver que, mas a minha também sempre foi de muita luta, assim. Eu lembro que quando eu me formei em direito, eu lembro como se fosse hoje, eu não tinha dinheiro para abrir um escritório de advocacia. Aí eu peguei e pensei, cara, eu preciso passar no concurso público. Aí bem naquela época tinha aberto um concurso público em Indaial, na Câmara de Vereadores. Deu 180 candidatos para 2 vagas. Era um salário, sem mentira, acho que era R$ 800 o salário. Rapaz, Juro pra ti. Isso em 2006. Aí eu pensei, cara, eu preciso passar nesse concurso porque eu não tenho dinheiro para abrir um escritório. Passei no concurso. Em segundo lugar, o Brian passou em primeiro, um farmacêutico, era um nível de segundo grau, e eu passei em segundo lugar. E ali eu trabalhei durante 3 anos e, enfim, consegui ter algumas economias. Aí, à época, um colega, enfim, da faculdade acabou se candidatando a prefeito, sendo prefeito da cidade, e eu fui trabalhar, e fui começar a trabalhar no Procon, e ali eu me encontrei. Aí também o salário eu acho que era R$ 1.200, mas eu lembro que eu gostava do que eu fazia. Eu juro pra ti, eu chegava assim, ó, eu chegava 1 hora da tarde, era lá no pavilhão. Cara, aquilo tinha uma fila, tinha 30 pessoas do lado de fora esperando assim. Quando eu olhava, 30 pessoas para eu atender, não tinha secretária, o Procon não era regulamentado, eu adorava aquilo. E eu atendia bem, cara. Eu mandava o pessoal entrar e começava a ligar para Oi, ligar para TIM, ligar para Vivo, resolver problema, fazer audiência. uhum, Tu uhum. pensa num cara feliz, assim. Ô Barreto, eu te conheci nessa postura aí. Acho que foi nesse momento ali que a gente estava mais integrado, né? Tu sempre teve uma postura mais, eu posso falar dessa Sim, forma, se for possível, mais Caxias, vamos dizer assim. sim, Tu gosto, ao meu ver, e até que me prove ao contrário, sim, tu sempre gosta das coisas muito certas, sim, sim, né? E isso tu me passou já na época do Procon. Tu era um cara muito. sim. Isso trouxe dores também, né? Por ser Sim, assim, né, Barreto, eu não. acho, né? Claro, a gente, na época, a gente. Imparcial, vamos dizer assim, né? Claro, pô, na época, assim, eu lembro que a gente tomou atitudes drásticas, porque daí o Procon ele não era regulamentado. Daí o que que acontecia? Quando chegava na audiência, as pessoas não respeitavam, eu lembro que as empresas não respeitavam. Daí o que que aconteceu? Eu lembro como se fosse hoje. Era final de ano, cara, e tava quente pra caramba, e eu pensei, cara, eu preciso regulamentar esse Procon, eu preciso. Aí tinha o Caminha até foi vereador em Blumenau, esse cara, o Procon dele era regulamentado, e tinha a Carla Barney, que era uma procuradora do município. Eu fui até lá e falei, eu vou passar minhas férias inteiras estudando, me deem as leis para regulamentar o Procon de Timbó. O Caminha veio até Blumenau, entregou uma pasta cheia de documento, acho que é Bruna Barney, ela também me ajudou, e eu fiquei naquela salinha do Procon, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu passei minhas férias inteiras estudando lá.
Quando começou janeiro, eu estava empolgado, voltou a procuradoria e tal, e a gente conseguiu aprovar a lei que regulamenta o PROCON. E o PROCON teve poder de multa. Ali mudou tudo. Ali mudou o jogo. Aí acabou. Eu vou falar uma coisa para ti. A gente atendia municípios vizinhos. Eu lembro que tinha uma empresa chamada MAB. MAB era dona da DACO, Bosch e GE. E as lojas não davam garantia. Então tu ia comprar uma geladeira e um fogão lá. Não vamos dar garantia, dane-se todo mundo, legal. Só que eles não sabiam que o PROCON estava regulamentado. E o que eu fiz? Eu liguei para o caminho e falei assim, cara, por que a gente não pega e não faz uma operação conjunta? Porque se eu estou tendo esse problema aqui, tu está tendo em Blumenau também? Dele, eu também estou tendo em Blumenau. Ligou para um cara que hoje é advogado do Luciano Hang. Esse cara, que a gente foi na casa do cara, o cara é advogado do Luciano Hang. O cara do PROCON, esqueci o nome dele, chegou lá, pô, aqui a gente também tem em Brusque esse problema. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar todos os PROCONs regulamentados e vamos fazer uma operação em todas as cidades. E nós vamos fechar todas as lojas que não estão dando garantia. Eu lembro de ligar para o capitão da Polícia Militar à época. Aí veio um cara, na época, eu acho que era o Roman, do Café Impresso, com uma máquina fotográfica desse tamanho. A gente fechou as lojas. No outro dia, desceu um avião, um executivo da MAB, e indenizou todo mundo. Quanto é que eu te devo? Ah, tu deve 30 pessoas. Então tá aqui. E foi uma operação, saiu na Record, saiu na RBS e tal. Porra, daí eu senti que o PROCON... Começou a ganhar força. Começou. E ali, cara, o PROCON começou a subir. E assim, eu fui para a advocacia, porque eu também amo muito a advocacia, e por uma questão também financeira, né? Claro, mas claro. eu era muito feliz no PROCON. O PROCON, cara, como é que é o PROCON? Ele é um órgão onde a lei está do lado do mais fraco. E o que eu fazia? Então, me perdoem se eu falar alguma vez, eu multava o banco, aí eu multava, fechei o Bradesco, multei o Banco do Brasil, todas essas cadeiras que tem nos bancos, foi da nossa época, porque não tinha lugar para sentar. Eles deixavam as pessoas em pé. Então eu multava, fechei, acho que cheguei a fechar o Bradesco. Aí chegou um ponto que todo mundo começou a respeitar. Então tu defende o fraco, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica os teus interesses da justiça e, cara, todo mundo sai feliz. E outra, é o único órgão que dá lucro para o município. Me dá qualquer órgão, só dá prejuízo. O PROCON, eu deixei muito dinheiro no cofre da prefeitura. Eu saí, quando eu pedi exoneração, a época até teve uma moção de aplauso lá e tal, quando eu saí do PROCON, eu deixei muito dinheiro no caixa. Então, assim, eu fui muito feliz. Mas eu tive que ir para a advocacia, também, daí comecei a dar aula, dei aula em 3 faculdades, na Unicef em Blumenau, na Unicef em Ideal, no curso de pós-graduação em Brusque em gestão de negócio. Eu gosto muito da parte de negócios, né? Hoje atuo com holding familiar, a gestão de negócio, eu gosto muito. Então eu dei aula, eu fiquei dando aula 3 anos e daí fui para a advocacia. Mas onde eu fui mais feliz na vida foi no PROCON. O PROCON, assim, ele tem 2 questões. Ele é uma faixa de Gaza. É o faixa de Gaza. Total. É porrada direta para quem recebe ali. E também, ao mesmo tempo, ele libera um gargalo que iria para o fórum. Nem me fala. Certo? Ele libera um gargalo que, assim, por coisas pequenas, inflaciona a fila do fórum. Então, hoje o PROCON, graças também ao Barreto, ele tem essa voz, esse poder de lei, mas ele tira um gargalo importante que tirava questões importantes também da fila do fórum. Não é verdade? É a mesma coisa, é uma triagem. É uma triagem. Eu vou falar uma coisa para ti. Eu tô falando já para vários prefeitos. Qual que sempre foi meu sonho? Criar um PROCON regional. Por quê? Porque quando tu regionaliza o PROCON, porque tu pode criar uma fundação, tipo uma autarquia, uma fundação. Se tu criar um PROCON regional, porque Dr. Pedrinho não tem PROCON, Benedito não tem PROCON, Rio do César não tem PROCON. Então a senhorinha que está lá e o banco está lesando, a telefonia está lesando, ela não tem para quem recorrer. E ela não tem 7 mil para pagar um advogado para atuar. Para iniciar a causa. E ela, o que ela vai fazer? Ela vai ter prejuízo. Se criasse um PROCON, a minha tese de mestrado, eu pensei em começar a fazer mestrado nessa tese, seria regionalizar a defesa do consumidor. Para quê? Criar um órgão forte, um presidente de uma fundação PROCON regionalizado, tipo um consórcio. Cara, eu vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa para ti. Fica aí para os gestores. Eu estou falando isso já há mais de 10 anos. O gestor que fizer isso, na vida política dele, ele vai colher frutos que ele nem sonha, ele nem imagina. De um campo que está lá no canto. Mas não adianta falar. É como tu chegar para um cara assim, a questão de holding. É mesmo que tu fala, cara, mas faz uma holding para pagar menos imposto, tu vai pagar 30% de aluguel, o pessoal, não adianta. O político, eu estou falando isso há 10 anos, não adianta falar. O cara que pegar, vou criar um PROCON regional. Cara, eu não tenho partido, eu já fui da política, hoje em dia não sou mais, não estou nem aí, quero que as pessoas vão bem, quero que as pessoas, enfim. O político que pegar essa dica e fizer esse consórcio, regionalizar a defesa do consumidor e defender o vulnerável da cadeia de consumo hipossuficiente,
Se eu sou gestor político, é a primeira coisa que eu faria. A hora que ele for se candidatar para uma questão mais regionalizada, Celso Russomano foi sempre o cara mais votado em São Paulo. Pois é. E eu estou falando isso há 10 anos. Ninguém me ouve. Eu falo, é como se não falar para as paredes. E vale muito a pena. Do ponto de vista político, para o gestor, e a sociedade colhe muitos benefícios com isso. Cara, eu tenho a minuta na minha mão. É porque assim, ó, quem leva o tapa não esquece, né, Barreto? É. E é a pessoa que foi lesada que levou o tapa, né? Meu Diferente do quem falou, né? Concorda comigo? Meu Deus, a pessoa, assim, ó, se eu resolvo um problema teu lá, pontual... Tanto é que eu lembro dessas questões. Porra! Tanto é que eu lembro dessas, claro, de amizades, Sim. era dicas do Sim. meu amigo parceiro, mas te lembro com bons olhos da época. Nossa! Ó, a época que eu mais fui feliz, a época que eu mais fui feliz na minha vida foi a época que eu trabalhava no Procon. Se eu pudesse viver disso, mas, cara, eu faria com um prazer enorme, porque tu ajuda as pessoas. O cara via trazer um saco de aipim. Ah, vem a satisfação. O cara quer ser teu amigo, o cara... Pô, e tu resolve, cara. Sim. Tu toma a defesa do fraco contra o forte e, pô, não tem nada mais prazeroso que isso. Dali, então, tu se exonerou e resolveu meter o pé. Não, agora eu vou fazer minha carreira. Mas a um custo alto. Meu pai sempre foi contra a advocacia. Meu pai sempre foi a favor do concurso público. Como ele foi uma pessoa que sempre trabalhou muito e ele entende que, o que é o Brasil? O Brasil é o seguinte, a gente jogava basquete, tu jogava muito bem, por sinal. A gente, vamos fazer a cesta. Tu tá fazendo a cesta, o juiz apita. Mão na bola. Não, como assim? Não, agora é futebol. Mudou a regra. O Brasil é isso. Então, como a gente tem muita instabilidade, na cabeça da minha família, estabilidade. Só que eu sempre fui um cara que eu produzi mais na guerra. Eu durmo 5 horas por dia. Eu sempre produzi mais na dificuldade. Se tu me der uma vida muito tranquila e muito estável, te mata. Eu sou um cara que tendo a me acomodar. E eu não gosto disso. Então, eu pensei, daí minha irmã fez concurso, Ministério Público Federal e tal. E eu pensei, cara, eu não quero fazer concurso. Eu quero a advocacia porque ali eu vou sangrar, eu vou sofrer, mas eu acho que eu vou conseguir produzir mais. E ali é onde as coisas começaram a fluir. E hoje, enfim, a gente tem equipe, a gente, né? Só que a advocacia é uma área, assim, que eu vou ser honesto com vocês, tem que ter perfil. O cara que busca um mínimo de qualidade de vida, ele não deve ir para a advocacia. Não se ele quiser ter sucesso. O cara que busca advocacia é aquele cara que ele dorme pouco, se alimenta mal, tem a faca nos dentes, ele vai ter que ser político também nas coisas. Eu acabei de vir numa audiência, com muita humildade, a gente respeita os colegas, cada um. Eu não sou do tipo de advogado, pelo menos hoje, com um pouco mais de maturidade, de forçar uma situação ou enfiar a goela abaixo. Não é assim, tu tem que ter jeito, tu tem que ter tato, tu tem que ser muito bom tecnicamente e tu tem que ser político no relacionamento. Sim, entende? Até poder te abrir portas em relação ao qual estava fechada. Justamente, então pessoas excelentes do ponto de vista tecnicamente, que não são pessoas com empatia, pessoas de bom relacionamento, elas não tendem a ter sucesso. Não, mas eu acho que em algumas questões, não só na advocacia, né, Barreto? Mas na advocacia em potencial, por quê? Tu tá lidando com pessoas toda hora, então tu tem que... Poxa, e são vários aspectos, né? Desde daqui até aqui, né? E cultural também, né? Que vai te pedir auxílio, né? O Misto Quente está no ar, graças sempre lembrando a você, a Box Service, a melhor oficina aqui da região, de Timbó. Também olhar digital para você fazer as cautelares do seu veículo, saber se está tudo em dia. E também vários processos em relação aí à troca, né? Você vai comprar, você vai adquirir. É bom ver como é que tá aí, como se chama, a capivara do veículo. E também para você, a Casa Baque Cervejaria, também acreditando no nosso trabalho. Esse primeiro momento falamos então sobre a tua nascença, né? Em Timbó, a tua trajetória, mas eu te chamei mais para entrar num conflito mais brabo, que eu sei, mais brabo. Não, aqui, ó, não trouxe garfo porque hoje é sopa, tá? Vamos lá. Então, assim, essa questão agora, vamos lá, você atuou, te conheço, um cara muito competente, muito conhecido, inclusive nas redes sociais, dando dicas e falando sobre certos temas até polêmicos, mas eu sei que com a questão de alerta ao pessoal, é a tua contribuição, para quem já viu a morte de perto. Sim. Acordou e, não, o que eu posso fazer a minha parte pela população? Esse é o cara, eu sei disso porque conheço muito bem ele. Questões de separação, meu amigo, como é que tá esse negócio? Na verdade, hoje, me corrijam os colegas profissionais, assim, eu nunca, como é que eu posso ser? A minha casa, assim, para processo, nunca foi Timbó, né? Eu amo essa cidade, mas o meu potencial, assim, os meus processos, desde quantidade, a qualidade, nunca vieram de Timbó. Mas, dentro de uma realidade
regional que vai de Curitiba, Itajaí, pega Timbó, Jaraguá, o número de divórcios ele cresceu exponencialmente. O número de divórcios ele cresceu de uma forma que as pessoas não têm ideia. As pessoas acham que o número está alto. Não, está muito alto, né? E o que a gente sente? Aqui eu vou falar de uma experiência própria, que talvez não seja a experiência da maioria, a minha experiência. Entrando agora em dogmas de comportamento. O que eu percebo? A mulher, ela desiste ali do casamento, ela acaba pedindo divórcio. Engraçado, não por traição, mas por uma falta de admiração no que tange a questão financeira. Então, eu te dou um exemplo. O cara é provedor. O cara, ele é o provedor, ele cuida da família. Ele teve um momento de infidelidade. A mulher, nas experiências que eu tive, ela não separa. Tá? Ela separa quando entra a questão financeira, quando o cara deixa de ser provedor. O cara, ele já separa na questão da traição. E o número de traições, pelo menos, que a gente vê, está muito alto, inclusive do ponto de vista feminino. Então, o cara, ao descobrir, ele consegue manter um relacionamento de 50... Ok, eu vou falar uma coisa até meio polêmica, cada um fala o que acha, é da experiência que a gente tem. O homem, em si, ele fica 50 anos com uma mulher que ele não ama de verdade, cumprindo o dever dele como homem. Mas, tendo um ato de infidelidade, ele separa. Uhum. Então, quando ele descobre um ato de separação, normalmente o cara separa. Então, como a internet aproximou demais as pessoas, o índice de traições aumentou demais. É muito forte. Porque a gente tem Instagram, tem WhatsApp, a comunicação que a gente tem. Antigamente, se eu quisesse falar com uma pessoa, eu mandava uma carta, postava no correio. Justo. Era mais difícil. Quem é que era o louco? Ou sonhava com uma novelinha da Globo ali e Alô Brasil. Ia dormir. Quem é que ia ser o louco? Vou botar uma carta no correio, escrever para aquela... Hoje em dia ele manda um WhatsApp. Uhum. Se tem a velocidade, né? Só que assim, ao mesmo tempo você falou sobre essa primeira situação. Ele já vai colocar outros exemplos para vocês ali também, né? Sobre o provedor dentro de casa. Mas assim, vamos lá. Eu vejo algumas vertentes nisso aí. Primeiro lugar, eu acho que você, na posição, está correto em muito que você falou. Só que assim, não vem aquela coisa do empoderamento, a feminização do próprio homem dentro de casa, que precisa ajudar a esposa também, e os filhos, e tudo mais, ninguém mais dá conta. E aí a questão financeira também, porque hoje em dia está todo mundo remando, né, para se manter, as coisas ficaram mais caras, a vida ficou mais cara. Então, isso tudo, ele vem contramão. E também, sabe... tem sentido aquilo que você falou. Não, as tuas causas que você pega, é nítido que o provedor não é mais provedor dentro da casa dele. E a mulher perde a admiração por ele. Aí ele até aceita uma traição, porém não aceita que ele não seja mais o provedor. Mas e os casos que ela feminiliza o cara dentro de casa? É um problema, na verdade, assim... que agora está surgindo, vamos lá, está surgindo dos 2000 para cá, o que está surgindo de problemas mentais, problemas dos filhos nascendo com algum problema, que seja grau de... agora me fugiu tem todos os tipos de autismo, isso, aquilo. Então, assim, está surgindo agora denominações de casais, né? Porque agora tem casais com 3, com 4 casados, tem isso, tem aquilo. Então, empoderamento da mulher ao mesmo tempo, a liberdade de um de outro. Tu não acha que é uma confusão de papéis dentro de casa que inicia? Eu acho. É assim, eu sou uma pessoa assim, não é que eu seja polêmica na minha opinião, mas eu tento ser o mais sincero possível. Eu vou te dar um exemplo. Eu, particularmente, sempre tentei ter um pouco de bom senso. Só que é difícil no dia a dia. Então, muitas pessoas buscam a igreja. Eu não sou contra, desde que aquilo faça bem para a pessoa, é ótimo, é a melhor coisa que pode ter se aquilo lhe faz bem. Mas eu acho que as pessoas talvez perderam um pouco a mão. E as mídias sociais, elas trouxeram muita comparação. Né? Então, e as pessoas postam na mídia social, elas postam o que é bom. Elas não passam. Não é a realidade de 24 horas, né? Aí o cara está em casa, a mulher está em casa, olha, muitas vezes surge uma comparação, sendo que a vida, ela é de luta. A vida é de trabalho, de luta e de sofrimento. Em alguns momentos bons... O prazer é proporcionado. E aí é aquele momento bom que a pessoa vai postar uma rede social, mas no dia a dia surge muita dificuldade. Mas hoje em dia, assim, as traições, elas dispararam. E quando eu falo dispararam, está muito grande o nível de traição, né? E eu acho que é questão de papel. Eu tenho uma visão, assim, como é que eu posso te dizer? É uma questão pessoal. E hoje em dia a gente tem que cuidar com o que fala, porque tudo que a gente fala é motivo de crítica, até as pessoas têm direito a criticar. Eu acho assim, ó, eu posso estar errado, tá? Eu acho que a mulher ela tem direito de ser o que ela quiser.
Mas eu acho que existem algumas naturezas. Ah, pois é. Entende? Eu acho que existem naturezas para as coisas. Então, se a mulher ela quer se empoderar, não tem problema nenhum. Ótimo. A mulher ela pode fazer o que ela quiser. Mas, talvez pela minha criação e pelo que eu tive, eu acho, na minha humilde opinião, que a obrigação, em termos de ser provedor, de ser o cara que protege, eu acho que é do homem. Se existe algum desvirtuamento disso, eu não tenho controle sobre isso, eu não sei. Mas o que, que eu vejo um casal legal? Vou te dar um exemplo. O meu pai, ele tem 73 anos. O meu pai acorda há 40 anos, 3h30 da manhã, para abrir uma facção. Então ele está há 40 anos abrindo 3h30, não falei 5, falei 3h30. Daí minha mãe, eu chego em casa, pô, minha mãe cuida de casa, minha mãe é muito caprichosa, tem uma comida boa. Daí eu fui criado naquilo. Aí eu chego em casa, aquela mesa tá linda, minha mãe é uma mulher linda, caprichosa, vaidosa. Aí ela põe a mesa, a gente tomava café, comia. Aí meu pai chegava, pô, aquilo me deu uma criação no sentido seguinte, cara, eu tenho que trazer dinheiro para dentro de casa. Se a minha mulher quiser trabalhar como a Raquel, e ela trabalha, ótimo, e trabalha muito. Mas se ela não quiser, poxa, então isso vai criando uma formação. Eu acho que quando os dois se matam de trabalhar, tu não tens... Fuga. Porra, e tu não tem mais momento com os filhos, tu não tem mais momento entre casal. Eu acho que aí a questão tende a desandar. Se os dois se matam de trabalhar, não tem casamento que sobreviva. Eu acho que é importante... O equilíbrio. Esse equilíbrio, cara. Porque, vou falar uma coisa pra ti, falo honestamente. Eu sou um cara que faço divórcio, eu cuido dessa área, eu dou uma atenção para meus clientes que é muito grande, até psicológica, eu viro um amigo, só que eu fico triste. Não me vem dizer assim, tu ganhou um bom dinheiro, juro por tudo que é mais sagrado. Eu preferia fazer uma outra coisa, porque o divórcio é aquele gosto álacre, aquele gosto, tu fez o divórcio, tu tem teus honorários, mas tu sai da situação triste, tu não sai bem. Não, o casal não ganha com isso, é uma família menos, né, que foi desmanchada e vai criar raízes em outras famílias, então fica tudo desvirtuado como está hoje em dia. Entendo como ele quer falar, ele não está criticando os outros modelos de família que temos hoje. Não, muito pelo contrário. Mas a forma de fazer, sim, mesmo tendo do mesmo sexo, mesmo não sendo do mesmo sexo, o homem dentro de casa existe. A mulher dentro de casa existe, mesmo sendo né? E tu sabia que nas relações homossexuais sempre tem alguém que é o provedor, aquele cara que complementa? Aliás, eu acho muito natural isso. A pessoa ela tem que buscar a felicidade dela numa união heterossexual ou homossexual. Mas mesmo na união homossexual, tu podes ver que tem alguém entre aqueles que tem uma personalidade de provedor, alguém... mas é sobre isso. Mas é sobre isso. Perceber. Então, entenda o que o Barreto falou no início. Não é sobre denominação sexual. É sobre o papel dentro de casa. Existe um provedor e existe aquele que vai fazer os bastidores. Porque em qualquer cinema, em qualquer teatro, tem os principais que vão aparecer, mas tem toda a turma do backstage que faz um trabalhão lá e não recebe aplauso. E é esse que cuida que tudo dê certo, que as luzes, câmeras aqui aconteça e que você receba melhor da informação. E sempre lembrando que quem ama é o espírito. Então aquele cara que pensa, pô, ele tem uma visão muito retrógrada. Não, ao contrário. Eu tenho um amigo meu esses dias aí que assumiu uma união homossexual, tá feliz pra caramba. Quem ama, eu sempre achei, quem ama é o espírito, não é o corpo. Tu pode se perceber. A pessoa que tem uma tendência a ter uma outra visão sexual, ela é uma pessoa extremamente digna, tem os seus direitos preservados. E o importante, na minha humilde opinião, posso estar errado, é a pessoa buscar a felicidade dela. Isso é o mais importante. Porque, como você falou, a vida já está tão difícil entre essas trocas de o poste mijando no cachorro, uma hora uma coisa é certa, outra hora não é mais. Então, a gente já vive num conflito diário. E aí, não se amar e não passar isso adiante, eu acho que seria a maior das covardias. Beleza. Falamos, então, no primeiro ponto, Barreto. Na tua visão, hoje, ele fala isso sobre a visão dele, seria as traições. E o que mais temos que está separando a turma? Regra número 1, traição, muita traição. Regra número 2, que a gente vê no cotidiano, essa falta de admiração nessa questão do provedor. E eu acho que é a comparação. Não tem nada pior que a comparação. Né? As pessoas, elas... Como é que era a nossa vida antigamente? Tu lembra? A gente chegava da escola com o pé sujo, daí a gente comia uma fatia de pão. Não tinha tanta opção. Não, a gente não tinha nada. Não tinha tanta opção. E a gente era feliz com aquilo. Demais. Né? Quem tinha que chute já ia pra escola, pra missa e jogar a bola. Era rico.
Era rico. Era rico. Né? Então, assim, e outra, carros, sei o quê? 5 modelos? Não. Quem tinha um diferentaço já tava... Eu andei, olha só, eu andei a pé até os 30 anos. Eu não tive carro até os 30. Tu vê? A minha faculdade eu refinanciei, acabei de pagar depois que eu passei em concurso. Uhum. Então, eu tenho 44. Eu comprei meu primeiro carro com 30 anos de idade, eu tenho 44. Tu vê? Né? Então, assim, pô, a vida sempre foi muito difícil, cara. Só que a gente era feliz no pouco. E eu acho que o que está faltando para as pessoas, a gente percebe, é isso. E só que o pouco não é só questão financeira. Outra questão, tem pessoas que têm muito financeiramente, mas também não tem o carinho, não tem a conversa, não tem o toque, também não adianta de nada. Tá entendendo? Sim. Tem que achar um meio termo, né? Eu, assim, se pudesse, eu não sou uma pessoa religiosa, com muita humildade. Uhum. Eu não frequento igreja, eu sou uma pessoa muito reservada, Mas tu assim. acredita em Deus. Nossa, não, meu Deus. É isso que importa. Oro todo dia, rezo todo dia, mas existem muitas pessoas mal intencionadas e eu não tenho A gente mais, perde eu não sim. tenho mais paciência pra isso. Sim. Mas eu acho, cara, que as pessoas têm que buscar a simplicidade, assim, tu entende? E ela tá, tu vê, usamos muitos exemplos, né? Que assim, o Barreto tá construindo a vida dele e tal. No final, bobear acaba num sítio, fazendo comida no fogão a lenha e revivendo Mas é a regra. a natureza, ao qual acalma a alma, né? É a Então regra. vai buscar acalmar a alma dele. É o que geralmente acontece. Nessas questões de separação, vamos lá. O que tu acha assim, quem sai perdendo sempre nessa situação? Eu acho o seguinte, do ponto de vista da violência, assim, vou te dar um exemplo. A Lei Maria da Penha é uma lei que veio num momento importante da sociedade brasileira, mas não é de se negar que começou a ter muita denunciação caluniosa, ou seja, acusações falsas. Tanto que há 2 semanas Mudou a lei, né? mudou o entendimento. A STJ não, agora precisa do mínimo de provas. Eu tenho casos de clientes que é o seguinte, o cara tinha ele tinha uma casa, tá, 4 milhões a casa, tá lá. Ele botou a namorada lá dentro. Daí uma namorada acusou ele de violência psicológica. Daí ele sai da casa que é dele, a guria fica lá, tomando banho de piscina na casa dele. Isso existe. Então agora o entendimento é qual? Precisa ter um mínimo de prova. Veio em boa hora, porque no direito tudo precisa de prova. A gente precisa ter um mínimo de Se a mulher se bate a cabeça contra a parede aí. Vários casos. Então, sim, a lei ela é importante para proteger aquela mulher que foi vítima de violência, mas a lei foi também mal usada por muitas pessoas mal intencionadas. Então, agora, na questão da violência, sim, a gente percebe que a tendência tende a normalizar. A questão dos divórcios ali, quem sai perdendo, quem sai ganhando, depende do advogado e do Nesse caso aí, entendimento. vamos lá, o cara tinha casa de 4 milhões, recebeu a mulher lá, e ela fez uma queixa né, psicológica, agressão psicológica. Sim. Tá, o que ela tem direito a esse imóvel que ela usufruiu? Na verdade, ao bem em si, ela não tem, só se tiver numa união estável. Mas ela estava lá. Até teve um advogado muito famoso, ele deu uns tapas na namorada lá, agrediu ela ficou no apartamento dele, não sei quantos milhões lá. Um advogado conhecido ali. Então, o que acontece? O imóvel não é dela, se ela não está em união estável ali, né? Mas ela fica no imóvel, é uma garantia que a lei dá. Então, assim, quando tu pede quem sai ganhando, quem sai perdendo, depende da circunstância e depende muito, aqui vai uma mensagem aos advogados, aos nossos colegas, vai muito do advogado, porque tudo exige acuidade, tudo exige atenção. Então, tem a questão de ocultação de patrimônio, que pode ser de um lado, mas também pode ser do outro. Tem o indivíduo que oculta patrimônio, tem o indivíduo que abre empresas no nome sem que a mulher saiba, ou vice-versa. Pega né? assinatura e tal. Justamente. Então, depende da acuidade de cada caso. Porque uma coisa que as pessoas têm que pensar, o juiz, as pessoas botam muito a culpa no juiz, e o juiz não é culpado. O juiz, ele é inerte. Princípio da inércia da jurisdição. O juiz é o seguinte, ele está aqui. Você tem que me trazer provas, legal? Então, ele vai atuar, mesmo tu tendo um direito muito grande, se tu não me provar ele, o juiz não vai te dar. Então, o juiz não é culpado. Se ele te dá uma sentença desfavorável por falta de subsídios ou provas, muitas vezes o teu conjunto probatório, a tua falta de acuidade é que foi grande. Então, você tem que prestar atenção no trabalho do advogado, do profissional, porque é ali ele que vai trazer subsídios. Ele que vai fazer uma busca, ver se o indivíduo tem holdings familiares fora do nome, ou a mulher tem patrimônio fora ou não. Ele que vai fazer um pente fino nas contas dos bancos. É ele que vai atrás. O juiz ele vai julgar conforme as informações que ele tem. Entende? A culpa do juiz, não. Vou ser honesto com vocês. O juiz, ele age de acordo com a lei. Ele age de acordo com o que está no processo. O juiz julga autos, ele não julga o que ele acha.
Ele julga o que está no processo. Ele está na mão dele. E quem é que traz isso? Os advogados de ambas as partes. A qualidade desses profissionais é o que vai determinar se a sentença vai ser favorável ou não. É claro que assim, vamos lá, nós dois temos o mesmo entendimento que números são números. Sim, O que a gente é, ou a profissão que a gente tem no nosso trabalho é que nunca vai ser tirado. sim. Ponto. Principalmente quando tem os filhos, que envolve principalmente uma ação dessa que sai do litigioso. Acho que ninguém sai ganhando. Ninguém. Por mais que tenha números, não são sustentáveis e não são escaláveis. O que significa isso? Mesmo que você tire metade do patrimônio ou leve metade disso, aquilo, não é algo que você, às vezes, vai conseguir até sustentar. Ainda Sim. mais nos dias de hoje. Sim. E o que você é e onde você chegou, isso ninguém te tira. Meu Não. pai me ensinou já isso Sim. há muitos tempos Teu pai era atrás. radialista? Meu pai era radialista. Claro. Então, era sobre isso, sabe? A gente falou sobre essa questão da separação muito em alta e a gente vê essa preocupação porque o mundo do Instagram está mostrando uma realidade que não é real. Não é real. Né? Não é real. Então, de repente, você pega uma informação sobre um assunto e ele vai começar a te entregar o dia inteiro aquele assunto, mas de várias versões. Imagina para quem está vendo isso. Então, era como antigamente as novelas. Começou a implantar ali uma traição, onde a família nem sabia que era isso. Achou normal? Uma cobiça, É. uma situação, e isso tudo foi alimentando anos e anos e anos. E depois que vem à tona as coisas. Hoje já não, é instantâneo. Você pode colher fomentar o material que você quiser hoje no celular. E alimentar a tua mente com isso. É sobre isso que o Barreto está dizendo. Então, sobre essa questão de separação, você disse então que as traições é o número 1. Número 1. Dos teus casos. Tu vê, cara, é uma coisa que para nós não disparado. entra na mente, né? Disparado. Porque muita gente, como você falou, tá casado. O quê? Os teus clientes são casados geralmente há mais de 20 anos, 30 anos? Depende. Tem de todos, assim, muito. Se tu pegar as bancas de advocacia, e olha, veja bem, eu atuo também em Curitiba, ali com os centros maiores, mas a gente mora em cidades provincianas. Aqui aumentou muito. Nos grandes centros, isso é uma enormidade. O número de divórcios nos últimos anos do Brasil, ele escalou demais. E a tendência é aumentar. Aí explica não só o que leva, né? Aí teria que entrar no lado psicológico que a gente talvez não consiga sustentar, né? Mas o que leva a essa desunião dentro de casa? Porque Eu acho se que a constrói internet um patrimônio, se constrói uma estrutura, promessas que são colocadas. E onde é que se perde isso? Eu acho que, e casamento, sabe que eu até falo para minha esposa, eu tenho um filho de 7 anos, o Otávio. Aí a gente sempre, eu faço ele ler a Constituição todo dia. Nossa! Não, eu faço, mas é pouco, eu faço lá, ler Sim, 2, 3 já artigos pegar por dia. amor pela coisa. 2, 3 artigos por dia, no final do ano dá um monte. Aí eu falo para Raquel o seguinte, ó, o ato mais importante de vida é o casamento, não é a profissão. Escuta o que eu tô falando. Tu pode ser uma pessoa profissionalmente sem sucesso, mas se o teu casamento for muito bom, tu tens uma vida 100%. Tu pode ser um neurocirurgião do melhor hospital, tu pode ser o advogado melhor, tu pode ser o que for. Se o teu casamento for ruim, a tua vida tende a ser ruim. O casamento é o ato mais importante de vida e o casamento é sorte. Tu pode falar o que tu quiser, casamento é sorte. É sorte, cara. Porque as pessoas vivem de momentos. Tu é a mesma pessoa do que quando tu tinha 15 anos? Não, cara. 10 anos a gente muda radicalmente. Então tu imagina tu casar com uma pessoa e tu ficar 40, 50 anos casado com essa pessoa, como essa pessoa vai mudar? Se o teu marido der uma louca e começar a ter 3 amantes, tu não tem o que fazer. Se tua mulher começar a ficar louca e ter 3, 4 amantes, tu não tem o que fazer. Então o casamento é sorte por quê? Porque é a constância do propósito. Então tu tem uma pessoa que tem constância de propósito contigo. Isso é o que? Isso é sorte, cara. A professora não vai ensinar isso na faculdade, no teu doutorado. Não. Isso é sorte. Isso vem da criação. Tem pessoas, filhas de pais divorciados, muito bem criadas. Tem filhos de pessoas de pais casados, muito mal criadas, que veem os pais brigando toda hora e se tornam... Então depende, tudo é muito sorte, tudo vem do indivíduo. Então eu falo para Raquel, a gente está dando tudo para esse menino. Tu pode perceber quando a gente dá carinhoso, a gente tal. Só que isso não vai valer de nada. Se ele for um cara que não tiver sorte no casamento dele, a gastrite vai vir, o infarto vai vir, os problemas dele vão vir, e não tem um santo no céu e na terra que vai resolver. Porque é o casamento, cara. Casamento é sorte. Parando para pensar, eu acho que tu tens ali uma boa porcentagem de ganho no meu conceito.
sobre isso, né? É claro que é sorte e também entender os sinais, Sim, né? E essa prática que tu tá tendo com o Otávio sim, é sobre isso. Ele sim, entender pelo menos os sinais para que a sorte também conspire a favor. sim, Porque tem pessoas, você também namorou antes de casar, sim. também teve Já relações. fui casado antes, sou divorciado, primeiro Sim, casamento. pois é. Tem sinais que você não aprendeu pela maturidade. Sim, Hoje já você não cairia tão fácil em sim, certas situações. Então o povo vem desacreditando. Vi reportagens também que a tendência lá na frente é nem mais ter casa própria, sim, né? As pessoas morarem de aluguel, não terem vínculo, né? A não ser o que é meu, o que é sim, teu, é teu. Então já nasce morto sim, a instituição familiar. sim. Então, eu acho que o que dá muito o strike ali no final é essa instituição falida que não foi mais alimentada. Por nós, ainda ok, que há muitas culturas ainda aqui regionais, né? Nós temos ainda Sim. nossos pais, isso tal, casados e que se amam e mostram isso dentro de casa. Mas como tu falou, vai depender da sorte. Mas o Otávio está tendo um ambiente não caótico, está tendo um ambiente bom. Então, Mas é um ponto positivo para que ele não aceite menos que isso. concordo contigo, mas isso na minha concepção, dentro da minha cognição, juro para ti que isso não quer dizer nada. Porque tem pessoas excelentes, tem pessoas de filho de pais maravilhosos, casaram mal, vão ter uma vida terrível, cara. Eu Tá, tenho exemplos explica, assim. explica. Mas Não, olha só, vamos tentar chegar na linha. O Barreto está falando isso porque é o seguinte: quando você não está concentrado numa coisa, você desconcentra em outro. Por exemplo, é isso que ele está tentando falar. Se eu não tenho um casamento legal, onde a minha mulher bate comigo nas ideias e transforma o meu ambiente em um lugar de paz, eu não consigo trazer o meu melhor no meu lado profissional. com certeza. É isso que você está Com falando. certeza. Em tudo, né? Em tudo. Tu Uhum. imagina, cara, eu vou falar uma coisa pra ti. A gente vive de o relacionamento, ele alimenta a alma. Uhum. Então tu imagina, vamos citar aqui até exemplos práticos de relacionamento mesmo, de comportamento. O sexo é algo importante, você concorda? Tanto que Sim. no Código Civil, ele é uma questão de anulação de casamento. Não sabia disso Sim, aí? se anula o casamento lá. Tinha um artigo no código que se anula o casamento. A mulher casou virgem com o cara e aí ele não consegue ter relação sexual. Existe a anulação do casamento. Então o que acontece? Concorda que o afeto. Olha, peraí, olha, essa é boa, hein? É, Então, e tem uma regra também para essa constância depois de casado ou não, não? existe um artigo lá, eu tenho que agora buscar, mas a anulação do casamento ela é válida na falta de sexo entre o casal. Ali. É, E existe se lá. tiver que pagar a multa, Não, então, não tem. nossa, mãe. Tem que ver Não compareceu, tá É, lascado. tem que ver um artigo no código lá, pelo menos, Tá. enfim, né? Então, o que que acontece? Suponhamos, o relacionamento ele é importante, o carinho ele é importante, o sexo ele é importante, aí, em determinado momento, o teu marido ou a tua mulher pode chegar e falar para você, eu não quero mais. Uhum. Aí tu vai fazer o quê? Isso é sorte? O que que é isso? Pois na época do teu relacionamento tinha, na época do teu namoro tu tinha. A pessoa pode simplesmente falar, ó, não quero mais. E aí tu vai fazer o quê? Aí tu tem filho pequeno, o que tu vai se divorciar, vai separar? É difícil. Então, como casar com uma pessoa amorosa e carinhosa, leia-se, gostar de sexo com o parceiro, porque eu vou falar uma coisa pra ti, a gente vive de dogmas, né? Com muito respeito a todos. Vem a religião, impõe dogmas, vem a sociedade, impõe dogmas, sendo que o ser humano ele fica perdido nesse caminho. Mas, cara, a vida não é para ser tão difícil. Uhum. Se tu tem uma vida onde tu se alimenta razoavelmente bem, se tu dorme razoavelmente bem e tu tem carinho com o teu parceiro, leia-se sexo para alguns, tu vive bem. Sim. Tu vive Tu bota a roda da vida para ela contemplar. porque o ser humano, tu pode ter pós-doutorado em Harvard, mas o tripé que sustenta a conduta humana, sabe qual que é? Tu pode pegar comer, dormir e fazer sexo. Se você não come bem, tu vai ter problema de desnutrição. Se você não dorme bem, trabalhar demais, tu vai começar a ter oscilações de humor. Testosterona lá embaixo. Lá embaixo. E se tu não tem sexo, tu tem que ser um cara sem saúde, porque uma pessoa que não gosta de relacionamento sexual é uma pessoa que não tem saúde, ou mental ou física. Uhum. Tá entendendo como tudo é muito simples? Uhum. Você Mas também complexo dentro de uma Tá. cadeia. E isso, se não, tu pode educar o teu filho
na melhor escola, tu pode ser um melhor pai amoroso, tu pode fazer o que tu quiser na tua vida. Se ele for um cara mal casado ou tua filha mal casada, ele não vai ser uma pessoa feliz. Ponto. Ponto. Então, o ato mais importante em vida não é a profissão. Parece que eu estou em 1930, mas não é. É o casamento. Não tinha parado para pensar nisso. Parece que eu estou falando em 1930. O ato mais importante em vida... Eu conheço pessoas, cara, que vivem com um salário pequeno, numa casa modesta, um carro antigo, popular, lá antigo, tá, e vivem muito bem. Vivem bem. O cara sai, leva a mulher pro baile, transa, janta aí, não sei o quê, e vivem bem, cara. E tem gente que tem muito, que tem uma vida de cão. Isso no que é? É sorte. Tu pode falar o que tu quiser para mim. Eu me formei em Harvard, parabéns para ti. Tu é feliz? Não. Então, isso é casamento. Então, e chega um ponto da vida adulta que a gente quer alguém do nosso lado. Então, o número de divórcios aumenta drasticamente por vários problemas. E eu canso de falar para minha esposa, podemos dar a melhor educação do mundo às melhores escolas. Sabe o que isso significa? Nada. Não, nada. Porque eu quero que meu filho seja feliz, eu não quero que ele seja... Eu faço ele ler a Constituição agora, mas se ele virar para mim, cara, eu não quero ser advogado. Pô, que bom. Não quero ser juiz nem promotor, que bom. Eu gosto de carro, eu quero ser mecânico. Cara, vamos abrir uma mecânica para ti. Eu tenho essa mesma visão. Não, dane-se, eu quero que ele seja feliz. Dane-se o resto. A mesma visão. Agora, ele tem que estar muito bem no relacionamento dele para ser feliz. E isso não depende de mim. Sim. Entendeu? Sim. Então, a gente vive numa sociedade complexa, onde eu acho que o casamento tem um papel fundamental na longevidade de vida, na maioria dos problemas. É impossível uma pessoa estar bem no casamento, com carinho, dormindo bem, transando, se alimentando. É impossível ela não estar bem de saúde, ela não estar feliz. É impossível, cara. E isso também vem muito à contramão, porque você pode testar. Se você está infeliz dentro da sua casa, a tua imunidade baixa. Então, a primeira gripezinha, isso realmente tem um lado científico aí, bem pontual. Inclusive. Inúmeras doenças. Vai vir o problema. E tudo psicossomático, e vai vir a somatização de doenças e todos os problemas possíveis, né? Então, o que a gente torce muito para que as pessoas, se encontrem, né, cara? E aquelas que também não estão felizes, a coisa não tá legal. Eu tô muito mal, não tá legal. Que também tenham a coragem, sem querer fazer uma apologia ao divórcio, mas tenham a coragem também de buscar o caminho. Porque muitas pessoas dos meus clientes, no nosso escritório, que se separaram e conheceram outras pessoas e estão muito bem, obrigado. Conheceram pessoas, estão felizes, estão com outras famílias. Cara, é uma coisa legal. E o cara se divorcia, ele casou com uma mulher que tem 3 filhos. Tá super feliz com os filhos da mulher, com todo mundo. Aí o outro caso... Cara, eu acho que o importante é a gente não julgar, não ter esses dogmas sociais ou religiosos, torcer pela felicidade de todo mundo, porque o fanal da criatura humana, o destino é ser feliz. Tu pode falar o que tu quiser. A felicidade humana é a base de tudo. Sim. O indivíduo ele tem que buscar ser feliz, com responsabilidade, mas ele tem que buscar ser feliz. Então, eu acho que esse é o objetivo fanal da criatura humana. Uma vez pediram para Chico Xavier o que ele queria ser. Daí ele disse, eu queria ser feliz. Daí o repórter falou, tu não entendeu a pergunta. Ele olhou para o repórter e falou, não, tu não entendeu a vida. Tu não entendeu a vida. Eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, eu não quero ter o melhor carro ou a melhor vida. Não, eu quero ser feliz, cara. E se para eu precisar ser feliz, se eu tiver uma outra tendência sexual, eu tenho que buscar ela. Se eu não tiver muito bem no meu relacionamento, estou passando privação, humilhação, eu tenho que buscar o meu caminho. Eu tenho que buscar aquilo que me coube, né? Porque eu acho que a criatura humana nasceu para isso. Porque o reparo, o restauro, ele nunca vem, ou a paz, ou a felicidade, ela não vem de graça. Realmente é uma busca, Barreto, é fato, né? E sobre isso, então, a gente falou hoje no Misto Quente, eu queria que eu sei que tem parte 2, parte 3, para falar sobre vários assuntos. Legal. Mas a gente tá limitado, eu queria que tu deixasse um recado, então, para quem tem algumas dúvidas sobre o que a gente falou hoje, poder te achar. Onde é que te acha? Eu vou aqui dar um conselho, assim, daquilo que eu acho, assim. Cara, eu acho que o divórcio é um assunto importante, é um assunto que ele exige estudo social das autoridades. Eu acho que os prefeitos eles têm que buscar mecanismos para facilitar a vida das pessoas. Eu não quero aqui me alongar, mas dou um exemplo. Trazer um pouco de felicidade para esse povo, trazer um baile, trazer alguma coisa, fazer as pessoas se divertirem um pouco. Tirar de casa. Tirar de casa. A área da saúde tem que dar uma ajuda nisso. Né? A questão hormonal é muito importante. A reposição hormonal para a mulher, para o homem, ela é importante. Eu acho que as pessoas, aquelas que querem buscar religião, que busquem, e aquelas que não tiverem feliz,
Cara, eu acho que vale a pena tu dar um passo adiante, porque a vida, ela também é longa, né? Então, vocês eu fiz um divórcio com uma pessoa de 65 anos. Pô, daí o cara foi pra praia, achou uma mulher, tá lá, a outra também tinha 67, se divorciou, achou um cara agora, pô, tá feliz pra caramba, tá viajando com o cara. Então, assim, eu acho que eu tenho um filho de 7 anos. A única coisa que eu quero na vida é que ele seja feliz. E eu acho que é o que Deus quer pra E a gente também. trajetória que for é dele, né? Não é compromisso teu. Fica um recado então para você. A gente falou sobre vários assuntos hoje, a trajetória do Barreto, como ele começou, o tempo que ele está em Timbó, e sobre os casos, então, que ele nos alarmou, né, em relação às separações. Então, não deixem chegar sempre nessas situações mais difíceis, onde às vezes nem acaba, né? Pessoas que viveram 20, 30 anos não acabam bem. Né? Sendo que o diálogo morreu dentro de casa. Então, às vezes, você pode resgatar através de boas conversas, através de inúmeros convívios, né? Mudanças de hábito. Isso tudo também ajuda muito a fortalecer. E a questão da sorte também é uma questão hoje, porque pela falta de experiência nós contamos com a sorte. Casamento é sorte, pode escrever. Ficou para você, então? Mais uma vez agradecendo a Box Service, a cervejaria Casa Bac e a Olhar Digital que acreditou no nosso trabalho. O Misto Quente fica por aqui. Valeu, galera!